Olá, sejam bem-vindos a mais um Conecta Fiotec e hoje o nosso tema vai ser o papel da AGU. A Advocacia Geral da União, ela atua em defesa dos interesses do governo federal em questões judiciais e extrajudiciais, além de fornecer orientações jurídicas aos órgãos do Poder Executivo. E é aí que ela se relaciona com as instituições científicas e tecnológicas, além das fundações de apoio. A AGU, ela presta consultoria e assessoramento jurídico às ICTs públicas federais de administração pública indireta. Essa consultoria e assessoramento é realizada pela Equipe Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, de onde são os nossos convidados de hoje, Deolinda Vieira e Vinícius Mota. Obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos. E eu queria que vocês começassem com uma breve apresentação. Bom dia, Clara, bom dia a todos aí que nos ouvem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, do Conecta Fiotec, da Cristiane Sendinha, aqui na pessoa da Clara também, todo o acolhimento que nos deram aqui hoje nesse evento, que para a gente é uma novidade, a gravação de um podcast. Meu nome é Deolinda Vieira Costa, como a Clara já disse, eu sou procuradora federal há muito tempo e eu tenho o prazer de estar hoje aqui na casa que me acolheu em 2004, Em 2004, eu vim da antiga Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro para trabalhar na Procuradoria Federal junto à Fundação Oswaldo Cruz. Então é um prazer estar aqui hoje para falar desse novo desafio que eu assumi em final de 2022, início de 2023, que é integrar a equipe de Ciência, Tecnologia e Inovação da PGF-AGU. Muito obrigada. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Gostaria de agradecer a todos da Fiotec, na pessoa da Clara, pela recepção, por todo o acolhimento, pela oportunidade de falar em nome da equipe. Meu nome é Vinícius Mota, também sou procurador federal feito a doutora Deolinda, faço parte também da equipe de Ciência, Tecnologia e Inovação da PGF. Externar o agradecimento e a felicidade de estar representando a equipe, na pessoa também da coordenadora Ludmila, dos demais membros, Ronaldo, Saulo, Carlos Mangueira e Bárbara, que estão aqui representados por nós nesse momento. Muito bom. Bom, vamos começar nossas perguntas. Queria começar com você, Deolinda. Eu fiz uma apresentação básica aqui sobre o assunto e eu queria entender de vocês qual o papel da AGU, de fato, e como ela se relaciona com as ICTs e com as fundações de apoio. Essa pergunta é interessante porque normalmente quem é de fora da carreira tem um pouco de dificuldade de entender toda essa estrutura que é a AGU. E no começo até foi um pouco difícil para a gente, porque a AGU ela é uma instituição que foi criada em 1988, com a nova Constituição, e está lá prevista na Constituição, no artigo 131, e ela foi criada a partir da junção de várias procuradorias que já atuavam isoladamente nas autarquias e fundações públicas e também nos órgãos da administração direta, Então, para ficar mais fácil, tentando resumir, mas de forma que o público entenda, a AGU ela congrega 4 carreiras dentro dela, A Procuradoria, 4 carreiras e instituições também, órgãos. Procuradoria Geral Federal, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, desculpa, esqueci, os procuradores, a Procuradoria do Banco Central. Nós estamos, eu e Vinícius e toda a equipe todos os integrantes da nossa equipe, nós estamos dentro da carreira da Procuradoria Geral Federal, E a Procuradoria Geral Federal, ela tem, dentro da estrutura dela, uma subprocuradoria federal de consultoria jurídica, se não estou subconsul, que a gente chama carinhosamente de subconsul, a abreviatura. E ali, ela, num determinado momento, ela viu a necessidade de ter 2 unidades tratando dessa matéria, ciência, tecnologia e inovação, porque a lei de inovação é de 2004, imagina, quando eu cheguei na Fiocruz,
a lei, logo naquele ano, no final do ano, ela foi promulgada. E eu achei que a gente ia, dali para frente, a gente ia deslanchar fazendo grandes coisas, né, dentro dessa seara. Mas a lei demorou um pouco, né, para pegar, para estruturar todo, como a gente ia materializar os instrumentos jurídicos da lei, enfim. A gente vai continuar falando aqui sobre isso. Mas essas duas unidades que foram criadas pela Subconsul, uma se chama Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi a primeira, se não me engano, em 2016, se não me falha a memória. Com provisório em 2019 com permanente. Permanente, exato. E eu faço parte dela até hoje, né? E estou também na equipe, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é mais novinha, né? Ela foi criada no final de 2022, mas só começou a atuar mesmo em 2023. Enfim, uma série de questões aí burocráticas, administrativas, e a gente tinha que se preparar para atuar na equipe. Não era uma coisa muito fácil, porque a Câmara, ela tem um papel, parece que é a mesma coisa, mas não é. Ela tem um papel de uniformizar os debates jurídicos, né, advindos das várias procuradorias que a gente tem em todas as autarquias e fundações públicas federais, e é muito importante que se diga da administração indireta, não é? Então a gente está, diferente da Advocacia Geral da União, a gente está bem mais espalhado em todo esse Brasil, né? Você imagina, são mais ou menos 165 instituições que a gente pode chamar de ICTs e IFES, né? Que são as instituições federais de ensino superior e os institutos. E nós estamos em todas elas, nem que seja apenas um procurador. Mas nós estamos em todas essas procuradorias locais dessas ICTs, né, ou IFES, né, e que são, na sua base, também ICTs. Então, a Câmara tinha esse papel uniformizador, porque, assim como nós, quando começamos também a trabalhar com CTI, é uma matéria completamente nova, né? Como eu digo, você não sai da faculdade sabendo o que é isso. Você vai estudando, aprendendo, enfim. E foi assim que a Câmara começou a atuar. E ela uniformizava entendimentos dessas procuradorias, e aqueles entendimentos, depois de aprovados pelo Procurador-Geral Federal, eles eram vinculantes para todos. Então já criou um padrão, né? Embora esse padrão respeite a diversidade das instituições, porque cada instituição é diferente da outra. E a equipe, ela veio agora para fazer aquele famoso chão de fábrica, que é o que a gente faz, né? Que é a consultoria e o assessoramento jurídico ali, a procuradoria local, naquilo que for de matéria de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, a gente está ali para pegar a mão do colega, dos gestores, e fazer com que todo o marco legal de CTI seja, de fato, implementado, né? De modo eficaz e eficiente. Eu acho, falei muito. Falei que você que ia falar, falei muito. Muito bem. E eu queria entrar nesse assunto, né, da equipe de vocês. Ela é bem recente, né, de 2023, como você comentou. E aí eu queria entender o intuito, né, dessa equipe ter sido criada. Como que foi? Qual o objetivo dela? Eu acho que a Deolinda já compartilhou um pouquinho, mas eu queria escutar de você, Vinícius. Pois não. A questão da criação da equipe, depois do intuito, ela vem de um momento anterior da Procuradoria-Geral Federal. E diagnósticos são feitos internos na própria Procuradoria-Geral Federal e diagnósticos externos de atores externos à AGU e da PGF. E nesses diagnósticos ficaram evidentes algumas situações que ficaram características para serem atacadas. Primeiro, a questão da interpretação que não está sendo uniforme. Como nós temos 165 autarquias e fundações federais, cada uma com sua procuradoria, não raro uma procuradoria tinha um entendimento diferente da outra procuradoria. Então, essa interpretação que não era uniforme gerava para o gestor uma insegurança jurídica muito forte. Então, esse foi um ponto que foi diagnosticado, inclusive para a própria TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e para a CGU, Controladoria Geral da União, e que em acordos e em relatórios textualmente afirmaram que a AGU era um entrave às atividades de inovação no país, para essa diferença de interpretação que gerava insegurança. Essas mesmas situações também foram atestadas para a Procuradoria.
Nós fizemos em 2022 uma pesquisa junto aos procuradores-chefes das IFES, Instituições Federais de Ensino Superior do país, e nós temos alguns dados interessantes. A mercê da grande maioria, 94% das IFES que foram respondidas pelos seus procuradores-chefes terem afirmado já tinham planos de inovação nesse país, desculpe, um engano, 86% dessas respostas nesse sentido de IFES com políticas de inovação. É interessante que só 58 desses procuradores-chefes afirmaram que essas políticas atendiam, ao menos em parte, aos anseios das atividades. E aí, 2 outros dados são bem relevantes para esse diagnóstico ser completo e ser formado. O primeiro diagnóstico, que o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica, é o principal órgão de quem atua junto às inovações nesse país, 34% só eram de fato, estavam em estruturação ainda. Então era um nível de desenvolvimento ainda muito embrionário para quase 1/3 das ICTs. E um outro dado, os próprios procuradores-chefes, eles afirmaram que 1/3 deles ainda não tinham feito nem capacitações em relação à temática. Então são dados que foram levantados pela Procuradoria e por agentes externos que nos causaram certa perplexidade de uma atuação de ser melhorada. Então, nesse sentido, foi criada a Câmara e depois veio a Procuradoria criar a equipe, inicialmente, quando a doutora Deolinda falou, em 2022, aí foi aquela questão de mudança de governo pelas eleições presidenciais, e nós só fomos, de fato, implementados, atuando em novembro de 2023, inicialmente com 4 ICTs, a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de Minas Gerais, a do Rio Grande do Sul, a Fiocruz e o Instituto Federal do Ceará, 4. E qual o intuito da nossa criação? Vem dos diagnósticos que foram elaborados. Então, quais são os diagnósticos? Segurança jurídica, a questão de interpretação não ser uniforme. Então, a nossa equipe vem nesse contexto de uniformizar entendimentos, trazer previsibilidade, trazer segurança jurídica, fomentar as atividades do marco legal perante as ICTs para que elas possam se desenvolver com mais segurança. Então, nosso intuito de criação foi nesse sentido. E aproveitando esse gancho, né, final, como a atuação de vocês? Aonde que vocês entram, né, nessa história? Eu vou só recapitular o que a Deolinda comentou inicialmente da atuação da AGU e vou avançar para a Procuradoria-Geral Federal. Nós podemos dividir a PGF em 3 grandes atuações. A de cobrança, são os colegas que atuam recuperando créditos com execuções fiscais, são os valores que são recolhidos aos cofres públicos por meio de execuções fiscais. A atuação de contencioso, que nós chamamos, que são os colegas que atuam nos processos judiciais. Então, alguém entra com ação judicial contra uma autarquia ou fundação, esses colegas vão defender a administração federal indireta perante o Poder Judiciário. E a nossa atuação, que é a atuação consultiva, que é a atuação que não é perante o Poder Judiciário, mas é uma atuação perante o gestor, perante os processos administrativos. Então, se uma autarquia quer comprar um equipamento, se ela quer firmar um instrumento do marco legal, por exemplo, no sentido de ciência, tecnologia e inovação, encaminha o processo para o órgão de consultoria. E nesse sentido de consultoria que a equipe se qualifica e se insere. Então, nós fazemos a atuação consultiva e na atuação consultiva nossa, nós também dividimos em 3 grandes atuações. A atuação de assessoramento, que é justamente fazer uma reunião. Um gestor tem uma dúvida e ainda não tem um processo. Pode demandar uma reunião nossa, um e-mail, até mesmo um WhatsApp. Então, nós respondemos de uma forma mais rápida. São dúvidas que são menos complexas. Dúvidas mais complexas, nós já vamos não para assessoria, mas por consultoria jurídica, que é um parecer. Nós fazemos uma manifestação dando um parecer nosso sobre o tema que nos é submetido. E a nossa atuação ela vem de forma diferenciada, que é um ponto que nós vamos destacar, nas atividades de fomento. Porque nos diagnósticos também foi identificado de uma forma muito clara que muitas ICTs não faziam instrumentos do marco legal, não firmavam instrumentos do marco legal. Muitas delas afirmavam, às vezes, 1, 2 instrumentos por ano. Então, com esse diagnóstico, nós tivemos uma atribuição muito relevante, que é a atividade de fomento. É fomentar, incentivar, induzir as ICTs públicas desse país a, de fato, firmarem instrumentos do marco legal. Então, posso afirmar que seria assessoramento, consultoria e atividade de fomento nesse intuito de atuação da equipe. Muito bem. E como essas ações elas contribuem para o fortalecimento jurídico das instituições científicas e das fundações de apoio, Deolinda? Olha, eu diria até que esse fortalecimento é fortalecimento institucional, né? Mais do que jurídico. O jurídico é
digamos assim, um segmento que ajuda a fortalecer institucionalmente as autarquias e fundações públicas federais. Eu acho que o Vinícius tocou num ponto interessante, que é o fato de que a lei já estava aí, mas ninguém conseguia utilizar os instrumentos do marco legal. E mais do que utilizar os instrumentos, você fazer com que as pessoas compreendam, não é, que hoje CTI é muito importante, né? Ciência, enfim, inovação, você desenvolver novos produtos, processos ou serviços e levar isto para o mercado, porque ele não pode ficar na instituição. Se ficar na instituição, você não tem inovação, não é? Você não leva aquilo que é uma resposta, é algo que a sociedade quer a partir da ciência, né? E ela precisa. Hoje mesmo eu estava vendo um exemplo bem prático, eu até guardei para trazer para cá. Hoje eu estava vendo o jornal e uma universidade estadual, ela já desenvolveu uma pesquisa para detectar o metanol na bebida. A UEPB. Isso. Aí, olha, você vê, sim, ele desenvolveu, a pesquisa está lá no laboratório, mas alguém tem que colocar isso no mercado, não é? Seja o governo fomentando, dando recursos para uma empresa vir e fazer uma parceria. E aí, nesse momento que a nossa equipe entra, porque muitas vezes surgem dúvidas na hora de celebrar essas parcerias. Qual parceria eu celebro? É um acordo, porque o Marco Legal traz vários instrumentos jurídicos e você tem que aplicá-los de acordo com o objeto, né, daquela pesquisa, do que você pretende desenvolver com um parceiro, né? Ou prestar um serviço também. Enfim, são vários instrumentos. E a equipe vem para justamente aquilo que eu falei, né, o chão de fábrica. A gente vai lá, pega na mão do gestor, né? Quando a gente faz aquelas reuniões, quando a gente dá aquele assessoramento, quando a gente se manifesta no nosso parecer, sempre procurando trazer o colega da procuradoria para, junto de nós, porque não adianta nós não podemos trabalhar em separado do colega que está ali localmente junto com o gestor. Então a gente traz o colega e a gestão, principalmente o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é um órgão importantíssimo dentro da instituição, assim como a Fundação de Apoio. Então, indiretamente, nós, de uma certa forma, a gente está também fortalecendo institucionalmente a atuação da Fundação de Apoio. Tanto dos órgãos internos, eu aqui vou dar o exemplo da Fiocruz sempre, já que nós estamos na casa, da Fiocruz, os órgãos internos, mas também aquela fundação de apoio, né, que no nosso caso é a Fiotec, e que é, como a gente diz no direito, alonga-manos da Fiocruz nessas parcerias, né, porque sem ela você não consegue fazer a gestão administrativa e financeira, né, de todo o projeto que você quer desenvolver. Então, eu acho que isso é importante a gente deixar registrado. A equipe, e a gente tem assim a cabeça bem aberta, já houve tempo, né? Eu me lembro bem que a Fundação de Apoio era sempre uma relação muito estremecida com a instituição e com a Procuradoria. Pelo menos eu posso dizer com absoluta segurança, nem Câmara, nem equipe, nem a PGF de hoje, ela tem essa, vamos dizer assim, esse preconceito. Não existe mais isso. Já se entendeu que a Fundação de Apoio, assim como os demais órgãos, dão sustentabilidade à gestão, né, da política de inovação da instituição, a implementação dos instrumentos jurídicos e são parceiros importantes, né, dentro desse contexto todo principalmente CTI, não é? Que a gente precisa muito dessa participação, não só da empresa privada, mas da Fundação de Apoio e da própria instituição pública, né, da ICT.
Muito bem. E com a experiência de vocês, né, que pelo visto é bem larga, bem extensa, quais são os maiores desafios que vocês enxergam das ICTs e das fundações de apoio, né, na implementação e na condução de projetos? Já pegar esse gancho da palavra ICT, né, que é Instituição Científica, Tecnológica e Inovação, são as instituições que operam no marco legal, e trazer um conceito de marco legal, a gente fala tanto em marco legal, da inovação. Marco legal são todos os conjuntos de normas, desde a Constituição até a lei, até as normas que as próprias ICTs elas editam. Então, todos esses conjuntos de normas que vão se relacionar à pesquisa científica e tecnológica e o relacionamento, né, entre as ICTs públicas com parceiros privados, tudo isso nós chamamos de marco legal da inovação. E a ICT, que vem a operar no marco legal, públicas ou privadas, no nosso caso a pública, ela tem uma conceituação legal dentro do marco legal. E dentro desse conceito nós vamos trazer os desafios. Então, para ser uma ICT, primeiro aspecto, ela tem que ter na sua missão a previsão de realizar pesquisa científica ou tecnológica para gerar novos produtos, serviços ou processos inovadores. Tecnologia. Seja um software, seja um novo equipamento, seja um novo a cultivar, enfim, todo esse aspecto de tecnologia é abrangido pela lei de inovação. Então, previsão da sua missão institucional, a pesquisa. Mas não apenas isso. A lei, que é a 10973 de 2004, que a gente chama carinhosamente Lei da Inovação, ela prevê no artigo 15 a necessidade da ICT pública ter a sua política de inovação, que é a principal norma que vem a regulamentar toda a tramitação de processos, quem vai aprovar o processo, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. No artigo 16, ela prevê também a previsão de um órgão ser estruturado, que é o NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica. O NIT é o principal órgão técnico da ICT que vai se manifestar em relação aos instrumentos que vão ser firmados. Então, nessa conceituação da previsão normativa como missão institucional, da política de inovação ser editada e do NIT, é que vem os desafios. O primeiro desafio natural é você editar uma política de inovação. Então, esse é um grande desafio das ICTs, que nós já percebemos hoje, e tanto percebemos que nós temos um projeto nosso, que quem quiser está disponível no site da AGU, que nós chamamos de ICT Normas, que nós minutamos uma ampla inovação para que as ICTs possam ter acesso. E é interessante falar que eu falei do marco. O marco teve uma gradação cronológica. Foi em 2004 editada a lei, em 2015 nós temos a alteração constitucional com a emenda constitucional de 85, depois nós tivemos a alteração em 2016 de uma nova lei, a 13243, em 2018 um decreto. Então vejam que tem uma atividade legislativa muito intensa entre 2015 e 2018. E quando eu me retrato para a inovação, que é um desafio, muitas dessas políticas foram editadas e publicadas em data anterior a essas inovações todas. Então nós temos ainda hoje políticas de grandes ICTs públicas de 2012, 2013, 2014. São políticas que não retratam o momento atual com toda a novidade legislativa. Outro desafio que nós percebemos também é em relação aos NITs. Os NITs, muitos deles carinhosamente são chamados de EUNITs. São aqueles NITs que são ocupados por apenas um servidor. E quem for observar o artigo 16 da Lei de Inovação vai perceber o quão grande e diversificada as atribuições de um NIT. São muitas atribuições que o NIT tem. Então, por consequência, um NIT bem estruturado vai facilitar que uma ICT possa atuar com plenitude no marco legal. E o EUNIT vem a dificultar. Então, a estruturação do NIT e a previsão do NIT ser implementado, mas também com estrutura, com apoio suficiente, é um grande desafio. Para além disso, também nós temos como desafio a própria tramitação, fluxo de aprovações de projetos, que deve ser um fluxo processual mais célere, mais ágil, muito separado, o que a gente entende na nossa cabeça de gestor, da lei de licitações. A lei de licitações ela é muito mais formal do que a lei de inovação. A lei de inovação ela trouxe, de fato, vários dispositivos que prevêem de flexibilizações, agilidades, e aí quem é um gestor com a cabeça voltada a licitações não internaliza essa mudança, esse paradigma novo e traz fluxos que são mais demorados, não pela previsão da própria PGF, da própria PAGU, entendimentos jurídicos, não porque a lei prevê ou exige, não porque tem alguma exigência no normativo interno da ICT, mas por uma cabeça de um gestor de que pensa na lei de licitações. Eu posso dar um exemplo. Nós temos na PGF, desde 2021, entendimentos já consolidados que nos acordos de parceria, que é um instrumento do marco legal da inovação,
não é exigido da empresa parceira privada certidões de regularidade fiscal e trabalhista, por exemplo. E mesmo assim, as ICTs ficam cobrando documentos das empresas que nós da AGU já não analisamos, não pedimos, não solicitamos. A própria legislação já está sendo interpretada nesse sentido. Então vejam que, de fato, as dificuldades operacionais, às vezes, não é da Procuradoria, sim, com entendimentos que possam limitar a atuação da ICT, mas é da própria cabeça do gestor de não ainda implementar e aplicar a legislação como ela deve ser aplicada. E para finalizar, podia citar outros tantos desafios, posso citar o grau de maturidade institucional das ICTs. Nós temos, entre autarquias e fundações, 165, entre ICTs que nós atendemos na PGF, são cerca de 120 ICTs, e é uma diversidade muito grande institucional que nós temos, desde aquelas, como a UFMG, a URGS do Rio Grande do Sul, como eu citei, que tem uma atuação muito forte, com vários instrumentos, dezenas de instrumentos sendo firmados, com vários instrumentos do marco legal. Nós temos cerca de 8 instrumentos: acordo de parceria, convênio PDI, contrato de prestação de serviços técnicos especializados, contrato de transfer de tecnologia e tantos outros. Nós temos cerca de 8, mas a grande maioria vai firmar apenas 1 ou 2 instrumentos durante o ano todo, e é basicamente acordo de parceria. Então, essa diferença de maturidade institucional é um problema para quem vai atuar, como nós atuamos desde a instituição tão forte de atuação como a UFMG, como aquela outra que vai só firmar um instrumento quando vai firmar. E aí fica uma expressão muito característica, que é o jacaré. Você tem uma cabeça do jacaré bem grande, mas apenas pouquíssimas instituições estão lá, que são aquelas que firmam muitos instrumentos. Mas, no geral, é a cauda do jacaré. Já viu que é bem extensa assim, mas é bem linear? Então, a cauda do jacaré são as ICTs que vão atuar com poucos instrumentos durante o ano. Então, essa grande maioria das ICTs são essa cauda do jacaré, que vai firmar 1, 2 acordos de parceria durante um ano. Então, esse é um grande desafio que nós temos. E esse é o nosso foco, né? Ajudar, auxiliar essas ICTs, não é, que estão assim, com dificuldade, né, de implementar. E o próprio Marcos celebrar instrumentos, fazer parcerias. Então, esse eu acho que é assim, o nosso foco principal, porque aquelas que já fazem, não é, a gente está ali só administrando, vez ou outra assessorando, mas elas não nos demandam tanto quanto essas outras, né, que precisam realmente de um assessoramento mais estratégico, mais pontual, para que elas também consigam deslanchar. E o Brasil, né, é um país continental e tem essa diversidade, né, de maturidade que a gente vê na prática, né? Quando eu estava aqui só na Fiocruz, você também quando estava lá na universidade, a gente pensa que todo mundo é igual a gente, sim, né? Mas agora que a gente trabalha com o Brasil todo, aí a gente vê que não é bem assim. Não, e aproveitando a sua palavra, Deolinda, eu queria entender de você, e voltando para o marco legal, como que o marco, né, ele pode acompanhar a velocidade da inovação sem engessar as ICTs? Olha, eu acho que isso está naquela resposta aqui agora do Vinícius. Na verdade, o marco legal, toda essa legislação, esse arcabouço normativo, ele veio para fazer o contrário, né? Para, se existe essa palavra, desengessar, não é? Para desburocratizar. Claro que a desburocratização ela não pode ser ampla e restrita, afinal de contas a gente está numa instituição pública, então você tem algumas regras, né, que têm que ser seguidas e que alguns acham que é burocratização, mas não é. É uma questão realmente de dar segurança jurídica também. Enfim, a gente segue aquilo que a legislação impõe, não é? Nesse aspecto. Agora, tudo o que é possível fazer para dar celeridade é o que a equipe faz, né? Só um exemplo, assim, o nosso período de emissão de pareceres é de 12 dias. Eu não sei se nós já utilizamos esse prazo em totum em algum momento. Talvez em algum processo mais complexo, que precisasse realmente de uma reflexão maior, que a gente precisasse fazer reunião interna. Mas, em geral, as nossas manifestações saem muito rapidamente, né? Então, aí volta ao que ele estava falando. Na verdade, a PGF, nós aqui como... né, órgãos também de execução dentro da PGF, o que a gente quer é
continuar dando essa agilidade aos processos. Mas muitas vezes a gente esbarra na própria instituição, que, como observou Vinícius, tem fluxos internos não ágeis, né, digamos assim. Então você repara, consultando o processo, que o processo ficou numa determinada instância, por exemplo, 20 dias, na outra mais 10, só aí já se vai um mês. Aí nós somos aqui, na consultoria, nós somos o último, né? O último ponto da cadeia. Então, quando chega nesse último ponto, todo mundo quer agilidade. Mas aí essa agilidade ela tem que ser de acordo com os limites, né? Até dos parâmetros legais que a gente tem que seguir. E a gente vai fazer todo o possível, mas a instituição tem que verificar também que seus fluxos internos precisam ser modificados, aperfeiçoados, para seguir o que diz a legislação, porque a legislação não está engessando. Assim, a priori não está. A gente tem outras questões periféricas que trazem algum problema para essa formalização das parcerias, né? E, enfim, nós estamos sempre prontos à disposição para ajudar no que for possível, mas nós não somos os gestores. Sim. O gestor está do outro lado, né? Então, eu vou aproveitar essa sua fala e quero continuar com você para entender como que a AGU interpreta, né, e aplica o marco legal. Pois é, a AGU vem interpretando, acho, com a cabeça mais aberta possível, se é que a gente pode dar essa metáfora aqui, né? Porque tudo que a gente faz, inclusive os nossos projetos, são para isso, né? Para dar fluidez ao marco legal, à implementação do marco legal, da eficácia, da eficiência, ajudar na conformação dos normativos internos, né? Que isso é muito importante. Muitas vezes a gente pega uma instituição que, embora tenha que ter um NIT constituído, mas ainda não tem. Nós já pegamos assim, não tem o NIT. Ou pensa que tem, mas aquilo não é exatamente o NIT e também não é aquilo que ela tem como normativo, que acha que é a política de inovação, precisa ser atualizada, aperfeiçoada. Algumas políticas elas foram instituídas antes da emenda constitucional e antes do marco legal, né? Porque a lei de inovação já estava desde 2004. Então, a gente tem que ajudar a aperfeiçoar, fazer essa conformação, né, legal interna dos normativos em relação à instituição. Eu acho que é isso. Os Vinícius se lembrar de mais algum ponto, mas, assim, eu acho que hoje a gente pode chegar assim, a uma conclusão, não sei se Vinícius vai concordar comigo, mas não é a legislação exatamente que é o impeditivo, o obstáculo intransponível. Ela foi lá em 2004 porque tinha um decreto. Eu acho que, se eu me lembro, 5965, não sei, algo assim, que ele repetia a lei, quer dizer, porque normalmente o decreto, ele regulamenta, né? Complementa a legislação. Ele não, ele repetia. Então as pessoas olhavam e diziam, poxa, tá, tudo bem, mas como é que eu faço isso? Vamos lá no decreto. Não, o decreto está repetindo a lei. Então ficava rodando em círculos, né, sem sair daquele looping. Mas hoje não é mais assim, não é? Depois de todo esse que a gente chamou do marco legal, né? Da emenda constitucional, da 13.243, do decreto 9283. Então, já não é mais assim. Eu acho que já não temos essas dificuldades, os obstáculos. Se temos, temos de outra ordem. Já são as pessoas já até com interpretações, né, de determinados dispositivos, até indo mais longe, se aprofundando. Agora, isso não quer dizer que a legislação não possa ser aperfeiçoada. Agora mesmo a gente sabe que a PGE está trabalhando em alguns pontos, né? Houve uma oportunidade, uma janela de oportunidade aí com o Legislativo e está tentando aprimorar alguns pontos.
Mas a legislação hoje é um sistema que a gente faz uma interpretação sistêmica de todo esse arcabouço e a gente consegue dar soluções. Às vezes em coisas que a gente a princípio diz, caramba, não sei como é que eu vou sair disso, mas a gente consegue. Dá lá, dá uma solução. Certo. E Vinícius, você gostaria de complementar falando um pouquinho do desafio da implementação do marco legal pelas ICTs e pelas fundações? Sim, gostaria de falar em relação à atuação mesmo da Procuradoria em frente aos desafios que nós temos. Nós temos muitos projetos que nós tentamos atacar esses problemas que são identificados pelas várias pesquisas, relatórios que são feitos. Então, por exemplo, na questão do NIT, como eu já mencionei, do NIT também, na questão de implementar e estruturar um NIT e também a questão da política de inovação. Nós temos um projeto chamado Assessoramento Estratégico, que é a atuação da equipe em loco, presencial na ICT, fazendo reuniões com os gestores, fazendo reuniões com os demais servidores, para identificar o que é que pode ser melhorado na política, quais são as normas que precisam ser editadas ainda, eventualmente quais são os órgãos que são estruturados, que devem ser melhorados, ou os que ainda não estão estruturados e que precisam ser estruturados. Então, nosso projeto de assessoramento estratégico vem a combater isso. Essa questão desse problema que nós identificamos de políticas de inovação desatualizadas e de órgãos que não estão estruturados. Um exemplo clássico aqui do Rio de Janeiro é o Cefet Rio. Nós fizemos essa atuação presencial ano passado, nós minutamos em conjunto com os gestores diversas normas, essas normas foram publicadas e num pouco espaço de tempo, poucos meses, o Cefet já estava firmando instrumentos do marco legal com parceiros privados. Então, esse é um exemplo. A questão da própria política de inovação, já falei do ECT em normas, que nós minutamos uma política de inovação para que as ICTs possam utilizar e, de forma sugestiva, logicamente, adaptar a sua realidade local. Nós temos o ECT Docs, a dificuldade que as ICTs tinham de formalizar, de documentar, de instruir um processo. Então, vários gestores não sabiam como fazer um parecer técnico ou fazer uma aprovação de um projeto, não sabiam quais são os elementos, o conteúdo da documentação que era necessária. Então, nós visualizamos isso e nós formalizamos o ECT Docs. É uma coletânea com cerca de 16 minutas de documentos, com todos os documentos necessários para instruir um processo. Então, nós fomos lá e minutamos essas documentações para que os gestores possam utilizar. Então, o ECT Comunica, a questão da integração da Procuradoria junto com os gestores e servidores. Muitos gestores e servidores tinham dificuldades em localizar editais de fomento, chamadas públicas para financiar projetos, tinham dificuldade de comunicação para saber novidades relacionadas à ciência, tecnologia e inovação. Nós criamos o ECT Comunica, que é uma troca de mensagem, não é uma troca de mensagem, é um aplicativo que nós temos, dentro do aplicativo, um grupo de lista de transmissão, no aplicativo de mensagens, e quinzenalmente nós fazemos um informativo consolidando notícias de mais de 40 atores que atuam no marco legal. Então nós consolidamos notícias, informações relevantes, sejam novas leis, decretos, capacitações, cursos, chamadas, editais, e publicamos num link tudo clicável, com 2 páginas para ser um conteúdo bem fácil de ser acessado, e nós já temos hoje mais de 1.000 pessoas, prioritariamente gestores, servidores nesse grupo. Então, a gente está identificando problemas e está tentando buscar soluções. E aí são os desafios que nós percebemos ainda que persistem. São, como já falei, as políticas de inovação que estão desatualizadas, os NITs que não estão estruturados de forma devida. Um grande problema também que nós temos é em relação à transferência de tecnologia. Nós desenvolvemos tecnologia no país. As ICTs públicas são um grande vetor no país de desenvolvimento de produtos, processos, serviços inovadores, mas muitos só são para registrar. Registra no INPI, deixa lá registrado e não tem utilidade prática para a sociedade, para o cidadão na ponta. Então, o grande problema, isso já foi identificado. Nós temos pesquisas que a cada 100 tecnologias, menos de 4 são transferidas para o setor privado, que é quem de fato vai comercializar, vai atuar, vai produzir. Não é o setor público que vai comercializar, produzir, não é o interesse dele. O interesse dele é de fazer a pesquisa. Então, um dado muito relevante de transferência de tecnologia, que nós só temos 3,4% dessas transferências sendo efetivadas. Então, esse é um outro desafio que nós temos. Nós já falamos também do grau de diversidade e de maturidade institucional das ICTs, que causa problemas para a nossa atuação, de pegar uma ICT estruturada e de pegar uma ICT que não tem ainda, está muito incipiente e ainda não está atuando no marco legal.
diversidade de interpretações jurídicas. Nós estamos falando do nosso mundo PGF, mas nós temos estados, municípios, enfim, diversas outras instituições que são ICTs e não estão no âmbito da AGU, que ainda persistem com a situação de uma interpretação jurídica de um lado e uma outra de forma diferente. Isso traz para o servidor, traz para o gestor uma insegurança muito grande de aplicar um marco legal. E para finalizar, dentre outros desafios, eu já citei também, nós temos 8 instrumentos no marco legal. Cerca de 7 a 8 dos instrumentos se refere apenas a um deles, que é o acordo de parceria. Então nós temos outros 7 instrumentos que quase não são aplicados. Nós que pegamos de 76 autarquias e fundações e CTs, nós vamos passar durante o ano todinho pegando 2, 3 processos relacionados a um dos instrumentos que é possível formalizar. Como é a tecnológica, nós estamos aqui na Fiocruz, junto com a Fiotec, que atua em favor da Fiocruz, na época da Covid, com o desenvolvimento da vacina. A vacina ela foi trazida para o Brasil por um instrumento do marco legal, que foi a encomenda tecnológica. E nós não vemos esse instrumento ainda na prática sendo bem utilizado pelas ICTs. Então, essa diversidade de utilização dos outros instrumentos pode ser por insegurança, pode ser por desconhecimento. Então, tudo isso nós tentamos atacar com esses projetos que eu mencionei. SCTI Normas, Comunica, SCTI Docs, para que possam ter acesso e possam ter segurança de se capitalizarem e de se capilarizarem com novos instrumentos serem firmados. Muito bom. A gente já está assim encaminhando aqui para o final e eu queria saber de você, Deolinda, para a gente começar a fechar esse papo, como a AGU enxerga o papel das fundações de apoio, né, nessa execução de projetos com recursos públicos e também privados. Pois é, Carla. Então, Clara, eu vou reforçar o que eu disse. Não há qualquer vamos dizer, má vontade ou preconceito contra a atuação das fundações de apoio. A gente sabe que ela, pela própria legislação, a legislação tem um limite para a própria atuação da fundação de apoio. Quando você tem uma instituição tem várias fundações, tem credenciadas e tem autorizadas, né? A gente sabe que tem algumas que são assim, até fundações especializadas em determinados temas, né? E que uma educação, ou mais CTI, o outro mais saúde, enfim. A gente compreende, tem certeza que a Fundação de Apoio é um ator importantíssimo nesse sistema, né, de CTI nacional. E assim como a ICT é uma executora de política pública, né, no caso que a gente está tratando aqui, executora de política pública no âmbito de ciência, tecnologia e inovação, sem a presença da Fundação de Apoio, eu ouso dizer que ficaria quase impossível, né? O desenvolvimento realmente de uma parceria, de um projeto de pesquisa, de PDI, enfim, sem a participação da Fundação de Apoio, por conta desse papel que ela tem importantíssimo na gestão administrativa e financeira desses projetos, que eu acho que está correto, porque não pode ser o foco do pesquisador isso. O pesquisador ele tem que ficar lá no laboratório dele, fazendo a pesquisa dele, trazendo isso, né, para a instituição e dali abrindo o caminho para uma parceria com uma empresa. Então, não é papel dele ficar preocupado na compra do material para pesquisa, não é? Ou no pagamento da bolsa daquele bolsista que está ali legalmente prestando, não é? Atuando dentro daquele projeto de pesquisa, muitas vezes um aluno ou não, mas enfim, o próprio pesquisador. Então, eu acho que a Fundação de Apoio, hoje, em 2025, e até antes, mas hoje, então estamos, né, em outubro de 2025, ela é um parceiro que não pode ser descartado nessas parcerias. Não tem como ser descartado. E, cada vez mais, eu acho que ela está transparente, está prestando contas, pelo menos é o que eu tenho visto. Claro que você tem um universo enorme e você pode ter fundações que não atuam como deve. Mas eu não posso me pautar nessas, eu tenho que me pautar naquilo que é
o exemplar, né? Que é o que a gente espera. Todo mundo trabalhando em prol de um fortalecimento da instituição apoiada, né? Com o auxílio, né? Isso que a gente chama da longa-manos da Fundação de Apoio, qualquer que seja ela, para que a gente consiga fazer esse transpasse, né? Daquele produto que está saindo ali da pesquisa, mas que não é produto verdadeiramente ainda porque ele não está no mercado, precisa da empresa, porque é a empresa, como o Vinícius bem observou, que tem essa missão de comercializar, de fabricar, ela é que tem o chão de fábrica lá para produzir. Não é instituição pública, não é esse o nosso papel, né? Isso. Eu queria só complementar que nos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós falamos que nós temos recursos econômicos e financeiros. Os econômicos são os equipamentos, são os insumos, são os materiais, não é recurso em dinheiro para o projeto. Esses daí a gente vê com menos frequência as fundações atuarem quando só são projetos com recursos econômicos. Mas quando são projetos que envolvem recursos financeiros, dinheiro sendo transferido, nós temos observado, não vou citar todos, porque seria uma situação de forçar um pouco a barra, mas a grande maioria absoluta dos projetos que envolvem recursos financeiros são feitos com a atuação da Fundação de Apoio, por uma questão operacional muito básica. Se nós não temos fundação de apoio num projeto, como é que uma instituição pública como a Fiocruz vai comprar um equipamento, um insumo, um material? Pela lei de licitações, com todas as amarras que a lei de licitações confere em relação a prazos, publicações, editais e tudo mais. Mesmo que a lei preveja na lei de licitações inexigibilidades e dispensas de contratação, mesmo assim são prazos que vão demorar 3, 4, 5 meses, na melhor das hipóteses. Se não tiver recurso. Se não tiver recurso, impugnações. Com a atuação da Fundação de Apoio, esse quadro muda, porque a Fundação de Apoio ela recebe todo o recurso financeiro, ela faz a gestão administrativa e financeira dos recursos, e qual a gestão é essa? É comprar equipamentos, materiais, contratar pessoal, pagar bolsas, e aí não faz pela lei de licitações. Tem um decreto no âmbito federal, que é o 8241, que prevê uma atuação muito mais fluida, muito mais rápida para a Fundação de Apoio. Então, ao invés de você fazer uma licitação ou fazer uma dispensa, você faz uma cotação com 3 propostas e rapidamente você já vê o melhor preço e já compra. Então, é uma situação que dá fluidez. E pesquisa nesse país, em grande parte, como foi na Covid, exige rapidez, velocidade, para você poder atender no prazo devido. Então, sem a atuação da Fundação de Apoio nesse aspecto que nós estamos trabalhando, as pesquisas vão demorar muito tempo, iam ter muito mais dificuldades de chegar a um bom termo, por causa dessa dificuldade que nós temos com a lei de licitações sendo aplicada. Certo. E agora, no final, né, eu queria ver com vocês se a gente abordou todos os temas necessários e também que vocês deixassem uma mensagem para os nossos espectadores. Eu acho, respondendo a sua indagação, eu acho, Clara, que a gente abordou todos os temas mais importantes. É um mundo, né? Esse mundo de CTI, eu estou sempre empolgada com ele. No grupo, eu acho que eu sou a decana, como se diz, mas eu estou sempre empolgada com esse tema, eu gosto de estudar, gosto de fazer esse trabalho que a gente faz, né? Quando você trabalha fazendo o que gosta, não parece que não é trabalho, né? Então, eu quero assim, agradecer demais esse convite. Esse aqui é um evento novo para a gente nunca tinha feito. Até uma dúvida que eu tenho, isso é um videocast ou um podcast? Videocast e podcast. Misturado. Bom, enfim, é uma experiência nova, eu gostei muito, a gente agradece demais aqui a receptividade, o acolhimento de todos vocês, o pessoal aí que já deve estar cansado de ouvir a gente aí. Agradeço aí ao pessoal que está nos ouvindo e coloco assim à disposição a equipe em nome da nossa querida coordenadora Ludmila Meire Maia Dias, que a equipe toda era quase impossível de trazer, mas a gente se coloca à disposição e eu já nos convido e peço a você que, se for o caso, verifique com a direção uma outra oportunidade em que a gente possa estar, talvez ano que vem, com toda a equipe,
porque eu acho que é enriquecedor, pelo menos toda vez que a gente faz um workshop, alguma coisa, é muito enriquecedor ver o público participando, perguntando, tirando as dúvidas, e é muito bom. E eu gostei demais, e eu desejo a todos um ótimo dia, né? Enfim, é isso, tá? Eu agradeço demais. Gostaria de também agradecer a oportunidade, gostaria de falar da felicidade que eu tenho de estar aqui falando sobre um tema que nos é muito caro, que nós temos uma atuação com um brilho nos olhos, porque nós acreditamos, de fato, que o desenvolvimento econômico e social desse país só vai passar quando nós deixarmos de exportarmos de forma prioritária produtos primários para nós exportarmos tecnologia. Não adianta exportar minério quando os outros vão lá e transformam um minério que custa R$1 num chip que custa 10 milhões de reais. E nós ficamos vendendo minérios para poder comprarmos chip com valor 100 vezes maior. Então, esse processo foi feito por vários países asiáticos, prioritariamente, nos últimos anos. China, Coreia do Sul, Japão, todos se desenvolveram de forma econômica e social, principalmente, passando pela tecnologia, passando pela inovação, em agregar valor ao que eles produzem. Então, isso tudo no país passa pelo que nós estamos conversando aqui com vocês. Passa pela lei de inovação, passa pelo fortalecimento das ICTs públicas, e tudo isso passa com a mudança de chave. Todos nós da área jurídica, e quem também trabalha na gestão, tem um pensamento muito voltado a um formalismo, a você separar o público do privado, a ter dificuldade de um relacionamento cooperativo entre o público e o privado, de uma situação muito mais fluida e rápida. Isso tem razão de existir. Com a lei de licitações, alguém quer comprar e o outro quer vender. Então, eu só quero comprar ar-condicionado, o outro só quer vender ar-condicionado, eu só quero pagar e receber, o outro só quer prestar o serviço ou fornecer o equipamento. E aí vem as dificuldades, as questões todas que temos conhecimento de burocracias, de prestações de contas deficientes. Aqui na Lei de Inovação, nós temos prioritariamente uma atuação cooperativa. Pesquisa não se faz no país de forma isolada. Não é só o setor público que faz pesquisa, não é só o setor privado que faz. É a união de esforços. É o que o público tem de melhor, o que o privado tem de melhor, se unem os dois e faz de forma conjunta, com a mesma intenção, com o mesmo propósito, que é desenvolver um novo produto, processo, serviço inovador. Então, se nós tivermos essa mudança de chave e tivermos segurança em termos dessa atuação com essa mudança de chave, seguramente nós vamos ter uma atuação mais potencializada. E um último recado, tudo que nós falamos aqui, projetos, tudo, nós temos um site da AGU na internet, que é o gov.br/AGU. Lá vocês vão encontrar um íconezinho de Ciência, Tecnologia e Inovação, baixando a página, e vocês vão encontrar todos os nossos projetos. Se quiser entrar no ECT Comunica, está lá o link de acesso, público, gratuito, pode entrar lá sem nenhuma restrição. Os projetos demais, ECT Docs, normas, todos estão lá. E falar da satisfação de estar ao lado da minha querida amiga Deolinda, quem não sabe, é uma das maiores referências desse país nessa área. Eu sempre falo isso, ela fica envergonhada, mas quem atua aqui na Fiocruz sabe do peso dela, da importância dela. Toda a evolução da AGU, ela esteve nesse momento da Câmara, da equipe, ela esteve presente. A vacina da Covid passou pelas mãos dela como instrumento jurídico. Se o país tem uma vacina que evitou que mortes fossem observadas pela Covid, passou também pela solução dela. Então ela é uma figura importantíssima nesse país, nessa temática, e estar ao lado dela compartilhando esse momento é muita alegria, muita satisfação da minha parte. Obrigada, Clara, a todos da Fiotec. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, Muito obrigada, gente. E a gente fica por aqui em mais um episódio do Conecta Fiotec. Até mais!